TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências, tá? E nós aqui no estúdio levando um pouquinho da doutrina espírita para todos. Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras 0 horas e 30 minutos, quartas-feiras, 6 horas e 30 minutos e também às quintas-feiras, 0 horas e 30 minutos. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, perguntas, sugestões e até reclamações, podem mandar o e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também o programa pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. E também pode ser visto pelo Facebook. Abre a página, lá em cima coloque TV Correio da Manhã e vai abrir uma outra página onde vocês escolhem Enfoque Espírita. Assim também como no Instagram. Vocês vão ver uma excelente programação. Mas o interessante também e importante é que o nosso programa e toda a variedade de programas do TV Correio da Manhã, canal 16 Petrópolis, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis 21. Né? Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. Perfeito? Ok? Então, está aqui hoje no nosso estúdio também o nosso colega, né, amigo Antônio Fernandes. Seja bem-vindo, Antônio Fernandes, que Jesus sempre lhe abençoe. Ele é lá do Centro Espírita Amor e Caridade, Rua Francisco Manuel 813A. Tá certo? Quem vem do hospital entra na Francisco Manuel e vai achar o númerozinho lá bonitinho, o centro lá. Toda vez quando eu saio, eu vejo o centro lá. Tá certo? As suas recomendações iniciais, por favor. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui, né, participando desse programa tão ilustrativo, tão comunicativo e necessário para todos nós, né? Perfeito. É muito bom falar dessa doutrina que tanto esclarece, que é um manancial divino nas nossas mãos. Com certeza, não é isso? E que tenhamos aí um programa excelente. E com certeza que teremos, né? Então, Antônio, lá você me passou que as reuniões públicas são às terças-feiras, né? 20 horas. Isso. E a evangelização infantil também é do mesmo horário. Isso. Né? Quer dizer, às 20 horas, às segundas-feiras. Estudo domingo de 9 às 10, eles estão estudando o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, eu estudo a mediunidade ou... Não, estudo só. É o estudo da mediunidade. 19 horas e 30 minutos. E online, às 20 horas. São 2 horários assim? Sim. Tá certo. E nas segundas-feiras, de 19h30, reunião mediúnica, né? Estão convidados a todos lá para irem lá no Francisco Manuel 813A, Centro Espírita Amor e Caridade. Olha, eu já fiz um curso lá com o Fernando. Não, Fernando não, como era o nome dele? Celso. Não, o Furtado. Como era o nome do... O Marcelo. Marcelo Furtado. Olha, gente, nós íamos lá aos sábados de noite
Me lembro. Olha, foi uns 2 anos ou 3 anos assim, não foi? Foi. Isso já faz algum tempo, sabe? Sobre a doutrina espírita, muito esclarecedor, sabe? Muito bom. Ele associou o estudo ao estudo da Bíblia, tudo junto. Levou tempo, mas foi muito bom. Eu tenho todas as aulas num livro, encadernei numa boa, tá certo? Queres falar mais alguma coisa do centro? Quando é que ele foi fundado? Você lembra? 1925. 1925. Isso. Então estamos fazendo 100 anos. Esse ano estamos fazendo 100 anos. Qual é o mês? É dezembro, 12 de dezembro. 12 de dezembro. 12/12. Mas olha só que coisa barata. 100 anos. A minha tia, É né? uma vida, né? Hein? É uma vida, né? Com certeza que é, né? Com certeza 100 que é. anos. E também todos os perrengues, as dificuldades. 1925, gente. Olha, eu nasci um pouquinho depois. Tá certo? E eu lembrava que para você fazer uma reunião pública, né, espírita, você tinha que dar satisfação à polícia. Isso é verdade mesmo, Antônio? Tinha que ter o nome fichado na polícia para participar da reunião. Imagina que coisa. Para justamente não ter aglomeração Isso. e sair a qualquer situação negativa. E qualquer problema que tivesse, os nomes dos culpados Estavam lá, já estavam antecipadamente. Exatamente. Imagina, você vê só como é que. Aí é que eu vejo, gente. É uma máxima da doutrina, né? A verdade prevalecerá. Mesmo com todas aquelas situações negativas lá de trás, né? Que eram preocupações materiais, mas tinha gente já arregaçando as mangas para o trabalho. Isso. Sabe, eu fico muito contente e parabenizo a todos aqueles que trabalharam lá. Quer dizer, hoje, com certeza, todos aqueles que fundaram o Centro Amor e Caridade já não estão mais encarnados, né? Sim. Ou estão, né? A gente não sabe, né? Já pode até ter voltado, né? Não é? Hoje podendo 100 ser anos. até, talvez, 100 anos. Aliás, é uma coisa que a espiritualidade não diz, né? Não diz, eu entendo até o porquê de uma certa situação. Qual é o tempo de reencarnação? Vai variar do grau evolutivo de cada um, não é isso, Antônio? Necessidade também, né? Ah, você falou uma palavra excelente. Às vezes a pessoa tem necessidade de gente. voltar rápido e outros não. Outros podem ficar lá mais um tempo. Pouquinho, aguardando. porque já estão um pouco mais evoluídos. Exatamente. Olha que coisa interessante, 100 anos. Você lembra lá do Estatuto quem é o primeiro presidente, não? Joaquim de Queiroz. Joaquim de Queiroz. Primeiro presidente. Joaquim de Queiroz. Tá certo, que Jesus te abençoe, Joaquim. Das Esteja pessoas- onde você estiver. Uma das pessoas também muito conhecida no movimento era Alfredo de Castro, que inclusive foi vereador, né? Alfredo, isso que em que ano? Mas você tem lembra? Não, né? Ele era um dos fundadores, né? Em 1900 e pouco. 1925. Lembrando, a minha tia, o sogro dela também foi vereador, né? Vocês sabiam, gente, que naquela época vereador não recebia erário público? O Seito ia lá para trabalhar de graça para a cidade. Era um serviço comunitário. Como é que é? Um serviço comunitário. Exato. Eu me incluo nesse serviço comunitário, você sabia, Antônio? Exatamente. Então, que mais que nós podemos falar aqui sobre as atividades lá dentro do Centro Amor e Caridade? Nós temos duas atividades que são assim, que chamam um pouco mais a atenção, né? É a nossa caravana que nós fazemos em agosto. Sim. E nós saímos na quarta-feira e voltamos no domingo.
Aí visitamos, vamos direto para Sacramento. Né? Ah, lá Eurípides Barçanufo. Isso, a história de Eurípides Barçanufo, a história da Fazenda Santa Maria, Sim. a fundação do colégio Allan Kardec, Allan Kardec. o culto no lar que é executado lá até hoje, todos os dias às 9 horas da manhã, desde 1904, todos os Desde dias. 1904, Isso, que é o Recanto da Prece e outros assuntos que a gente vai encontrar lá. A história dele com a Gruta dos Palhares, que ele ia lá para rezar, orar e auxiliar os espíritos que estavam aprisionados na gruta. Olha só, que Isso. coisa Então interessante. tem muita coisa interessante em Sacramento. Sacramento eu vejo como, para mim, é um pedacinho do céu. De Com tamanha certeza a que é. vibração gostosa que é. É. Depois nós vamos também a Uberaba, visitamos lá a casa do Chico, que hoje ficou como um museu, né, Museu, com as né? coisas dele. Né, tem o quartinho, as boinas, as perucas, tudo lá guardadinho, os escritos dele. Hoje o Eurípides, que é o filho que toma conta, sim, né? Uhum. Ele colocou lá as cópias, os originais dos livros, tudo em vitrine para ser visto. Os livros principais, né? Sei. Os originais lá, tudo bonitinho. Nossa, mãe, com a letra um dele espetáculo. Com a letra dele, tudo direitinho. Olha que espetáculo. maravilha. Aí a gente vê lá a roupa, os terninhos dele, tudo lá. E tem uma livraria que na frente, que de uma certa forma tira, né, o sustento para manter. Para manter, exato, entendi. E obras espíritas que são vendidas. E quem toma conta é o filho dele, Eurípides. O Eurípides, né? Que ótimo. lá. Fico contente com o isso. filho adotivo do Chico. Então, gente, gente vai qual é o também mês que vocês vão Em para... agosto. E depois nós vamos para Araxá, a Araxá. Casa do Caminho. Que é, não sei se você conhece. Não. É o irmão Tadeu. Eu conheci Araxá, nossa, mãe, isso nossa, não sei mais, foi depois de 1980, não me lembro mais. Minha prima morou lá e o marido dela trabalhava na Arafértil, sabe? Uma cidade encantadora, Araxá. Todo mundo sabe que tem lá aquele hotel... Trabejo. Como Trabejo é um dos mais famosos. Não é? Olha, banho de lamas terapêuticas, não sei mais o quê. Olha, sou muito sincero. Minha mãe foi com minha tia lá. Eles foram lá e ela ficou lá na tal da banheira com não sei o quê. Você sabe que aquelas dores nas juntas desapareceram dela? Incrível, sabia? Ela era católica, mas aceitava o espiritismo porque estava dentro da nossa casa, né? E ela ainda dizia assim, você não vai hoje? Ela não dizia o que era, mas ela dizia assim, você não vai hoje? Quer dizer, lá onde que eu deveria ir. E ela ficou muito bem. Ela ficou adoentada para fazer a passagem. Ela foi com 92. Sabe? 92. Mas está muito bem, graças a Deus. Já tive notícias dela, Antônio. Fico muito contente. Eu só queria salientar a pessoa, a figura, né, que nós visitamos em Araxá, que é o irmão Tadeu. Lá ele recebe as caravanas com um abraço, e o abraço dele é emocionante. Olha, 3 metros de distância dele, você já está se emocionando, sentindo as energias, as vibrações dele, é uma pessoa Então, fantástica. Quando é que vocês vão para lá? Nós vamos em agosto, dia 20 de agosto. 20 de agosto, caravana, lá saindo do Centro Amor e Caridade, né? Isso, mais ou menos? Às 6 horas da tarde. Quem quiser entrar em contato com o Antônio para fazer essa viagem maravilhosa, pode dar o seu número de seu telefone, por favor. Pode. É 24, né? 988-21-5473. 988-21-5473. Então, gente, olha, 988-215-473. Antônio Fernandes, liguem para lá, são 4 dias. 4 dias. Nós saímos na quarta noite,
Ficamos quinta, sexta, sábado e no domingo voltamos. Volta. Retorna. Vamos aguardar, porque atualmente a situação não está muito boa, não é isso? Então, eu acho que já falamos bastante sobre o amor e caridade e também, olha só, 1904, ele me disse que foi instituído lá a prece, né? Lá, Recanto da Prece. Recanto da Prece. Lá em Sacramento. 1904, gente. E a dona Elziele, né, que é outra presidente de um centro ali perto de casa, né, o GEIC, né, irmã Catarina, e nós instituímos não, nós estamos tentando colocar um horário de prece. Mas esse horário, para mim, às vezes é tranquilo, para você, às vezes, não seja. Mas o importante, gente, é que venhamos, ou de manhã, de tarde ou de noite, se recolha ao seu quarto, a algum lugar quieto, faça a sua prece, principalmente pedindo a paz mundial, não é, Antônio? Sabe? Eu tenho que ir ao centro para orar. Não, você pode ir ao centro também, mas também orar em casa. Com certeza. Sabe? Porque é a sua luz com aquela chama iluminando não só você, mas tudo que está à sua volta. E dentro do centro, com a união de todos ali presentes, essa chama fica maior e ela fica mais dilatada. É isso mesmo. Não é isso? É o feixe de varas, né? Que Jesus falava. Olha só. Uma você quebra rapidinho. Mas se você botar 10, com certeza você pode até conseguir, né? Mas vai ser difícil. Agora, se você botar 11, você não consegue. Nós estamos ajudando, assim, a psicosfera da Terra. Exatamente. Lançando energias saudáveis na psicosfera terrena. Exatamente. Que é o que nós precisamos. Nós precisamos de todas as situações positivas, né, gente? Antônio falou uma coisa muito interessante, a psicosfera da Terra. Nós sabemos hoje que está tendo essa situação lá no Oriente Médio. Só que o mundo está voltado todo para lá com o seu pensamento. Eu às vezes paro, às vezes à noite, quando eu vou fechar lá o portão lá de casa, eu fico olhando para o céu e falo assim, nossa, mãe, que coisa maravilhosa. Sabe? Eu olho aquelas estrelas todas e a minha sensação é que realmente eu estou aonde eu estou, mas conectado com a parte superior. Não sei onde, mas com certeza é uma coisa muito boa, porque eu fico muito bem. E aí eu faço a minha prece, Antônio. Sou muito sincero em lhe dizer, sabia? Eu falei assim, olha, que haja paz. Cara, um faz, o outro faz. Já são dois, não é um só. E aí é o feixe de varas. Quanto mais pessoas julgarem cargas positivas em cima do Oriente Médio, nós vamos diminuindo o grau de intensidade das forças negativas que estão envolvendo lá. Perdão, gente, eu vou retificar isso. Pelos maus pensamentos dos encarnados. Hoje eu vejo que existem situações negativas do plano espiritual. Eu até posso entender. Mas especificamente agora é uma parte negativa do ser humano encarnado que está fazendo aquilo lá. Nós damos a passividade a isso, com os nossos pensamentos. Essa passividade negativa nossa mesmo, né? Isso. Porque a situação já está difícil. Mas já nos informaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo, Antônio. Tá certo? Tudo bem. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já, hein?
Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E então, como nós temos todo o nosso programa, Palavras de Vida Eterna, né? Vindo de Emmanuel através de Chico Xavier, e nós estamos exatamente no capítulo 132, Diante da Providência. Então, eu vou te pedir uma ajuda, Antônio, se cada um possa fazer um parágrafo, claro, e a gente comenta rapidinho dentro de um determinado tempo. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Capítulo 132, Diante da Providência. Abre aspas. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Quem fala aí, fecha aspas, quem fala isso é Paulo. Você vai encontrar na Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Emmanuel descreve da seguinte forma. Aliás, Paulo, diz assim, procura apresentar-te a Deus. Olha que coisa interessante. O verbo se apresentar a Deus. Ele sabe que você existe porque ele te criou. Mas olha como Paulo coloca. Procura apresentar-te. Senhor, eu estou aqui. O que queres que eu faça? Ou o que queres que eu venha a fazer? Ou o que queres de mim? Não é? Aí ele começa, você se apresentou a Deus. Sabe? Você está mostrando a sua subserviência e a sua humildade a quem te criou. Não é isso? Então vamos lá, olha. Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Olha, qual é a melhor maneira, Antônio? Você sabe, não? Nós estamos aí estudando, aprendendo, né? Para venhamos a colocar em prática, gente. Sabe? Porque nós fomos criados simples, ignorantes, porém destinados à angelitude. Isso. Não vamos ser Deus, de forma nenhuma. Nós vamos ser espíritos elevadíssimos. Como ainda estamos na Terra em provas e expiações, somos ainda muito devedores. Né? Vamos lá, sua vez. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo, que aspiram o supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. O que ele está nos falando aqui? Que ele não recomenda que a gente tenha algo além daquilo que nós temos. Nós não precisamos representar aquilo que nós não somos, né? Mas que a gente se mostre tal como nós somos. Pessoas simples, né? Comum e que está aqui para cumprir o seu papel. Papel de cidadão, papel de homem da família, aquele que trabalha. Tudo isso são aquilo que nós viemos conviver aqui. Exato, muito bem. Olha só, olha o final do parágrafo que diz assim: não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Gente, em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver os dons espirituais. Ali descreve todos os dons que Deus nos presenteou. Ponto. Ok? Aqui ele diz atributos especiais. Nós estamos em provas e expiações, num orbe, não é isso? Aí vem um camarada e diz assim: eu vejo os espíritos, os ouço, dou passividade, etc, etc. Por quê? Ele tem atributos
que ele conquistou pelo seu trabalho. Ah, mas então há recompensa para aquele que é bom? Sim. Alçar situações melhores em outros estágios superiores à nossa. Não é assim? Aí você, especificamente, entra na doutrina hoje. Ah, eu quero ser médium. Eu quero ser isso, quero ser aquilo, quero psicografar. Gente, não é assim. Você vai para o primeiro ano primário. Você já quer receber coisas de doutorado? Não vai conseguir nunca, gente. São os chamados atributos especiais. Não, seja humilde. Você não sabe, aprenda. Vai. Aliás, um dos pilares, os dois principais, é conhecimento e a moralidade, não é isso, Antônio? Se você não tiver conhecimento, você tem que ir lá. Você já vai abrir o livro, já começar a ler? Você pode até acontecer isso. Só que você é um espírito superior que veio reencarnar aqui para ajudar os atrasados. Ponto. E quando você não é? Você tem que devagar. Você no primeiro vai lá, no primeiro ano primário. Eu não sei nem mais como é que é hoje, Antônio. Entendeu? Mas você vai lá do início, lá no pré-primário, lá com a tia. Ah, é assim que faz, não sei. Depois você vai, a carga vai, à medida que a sua mente vai tendo a melhor receptação do conhecimento, você vai adquirindo e vai começando a acessar aquilo que você já teve de outras vidas. Isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Então vamos lá. Agora é a sua vez. Não, é eu, né? É você. Vamos lá. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro, alardeando certidões de santidade. Ah, meu Deus. Eu te dirijo uma pergunta. Você é presidente lá, não é isso? Hoje não mais, mas já fui. Já foi. Já fui. Você teve uma responsabilidade muito grande, não é isso? Com certeza. Olha lá, você gostaria de ter láureas de herói para aquilo que você trabalhou lá no Amor e Caridade? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Percebem, gente? Isso só diminui a gente. Para quê? E por quê, Antônio? Você pode nos explicar isso? É porque a humildade é uma das virtudes mais sublimes que nós devemos buscar. Perfeito. Né? Então, toda vez que nós somos elogiados desnecessariamente, porque às vezes o elogio é importante para estimular, para incentivar. Certo. Né? Faz parte. Agora, quando a gente é elogiado desnecessariamente, com exacerbação, é complicado, porque aí mexe com a nossa vaidade. O atraso espiritual. E aí a gente pode cair. Né? E geralmente cai, né? Cai, com certeza geralmente cai. É o tal da vaidade, né? O médium, quando é muito elogiado, a tendência dele é, com certeza, cair, escorregar nos seus próprios conhecimentos. Conhecimentos, né? Uhum. Nossa, mãe, olha, então, alardeando certidões de santidade, imagina. Estamos longe disso. Olha, Antônio, hoje eu acredito que nós sejamos uns 8 bilhões, né, de encarnados, isso, mais ou menos, né? Você sabe que dentro desses 8 bilhões, será se vai, como a Bíblia diz, 144 mil? Hein? É uma situação, não é? Mas vamos lá. Agora sua vez. Né? Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros e nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Isso ainda acontece, né? Eu acho que 100%, não. Não, Acontece mas muito. sabe o que acontece? Articula regras.
Porque quem está como presidente de um centro espírita, é lógico que ele tem que ter normas a seguir. Mas normas essas vindas do alto, que nós temos que nos adaptar às leis terrenas. Claro, é óbvio isso, tá? E não é dizer assim, eu sou presidente do Amor e Caridade, quem manda aqui sou eu. Pronto. Já levanta, pelo menos meia dúzia já vão embora. Não. Sabe? Porque é prepotência, gente. Não é possível um negócio desse. Aliás, quem está como presidente é para servir. Em primeiro lugar. Não é servir a você, mas àquela comunidade que frequenta. Por exemplo, limpeza, luz, lugares para as pessoas se sentarem, não é? Pessoas para depois vir fazer as palestras, trabalhadores não só para limpeza, mas também para as outras funções dentro do centro, que de acordo com o número de trabalhadores você pode fazer isso ou não. Vamos colocar aquilo, quem pode, quem não pode. Isso. Não é assim que deve mais ou menos funcionar? Tem que funcionar assim. E não é isso. E a gente vê que é muita coisa. E aí, né, traça penitências ou rituais. Eu vou ficar 10 dias de joelho. Gente, não é falar mal de ninguém, não. Cada um segue aquilo que lhe é próprio. E, aliás, Paulo diz uma coisa muito interessante, Antônio. Ele diz assim, tudo é bom, vírgula, mas nem tudo me convém. Eu acho essa frase sensacional. Gosto da Igreja Católica, gosto de outras situações aí que as pessoas fazem, atitudes, mas tem coisas que, peraí, não, eu acho que, no meu entender, não é por aí. Mas se eles querem, é o grau espiritual a que lhe estão dispostos. É o grau evolutivo dele. Como é que você vai dizer, você não pode fazer isso? Não. Não é assim? Mesma coisa eu chegar lá para você, Antônio, olha, você como presidente foi negativo, você fez tudo errado. Mas você foi lá para ajudar, para corrigir o erro que possivelmente o Antônio tenha feito? Não. Então você não tem que falar nada. Exatamente. Sabe? Por que você vai tacar pedra no outro se o seu telhado é de vidro? Não é? Então vamos lá, Antônio. E aqui nós estamos falando da presença diante da providência de Deus. Como que nós devemos nos colocar, né? Humildes. Sabe? Se ele disser para você assim, Luiz, você errou. O senhor pode me dizer? Tá, então você não sabia. Uma atenuação para você. Mas você tem que se arrepender, reparar e expiar. Ponto. Erra de novo no mesmo assunto. O que acontece com você? Te bota uma tornozeleira, cara. Sabe? Porque você errou na segunda vez, você já sabia. Então você erra 2 vezes. Difícil. Não, sabe? Vamos cair em si. Errar uma vez só e ponto. E principalmente, olha, eu vou acender uma... Não, perdão. Eu vou pedir uma coisa, mas eu faço outra. Não, isso é barganha. Barganha com Deus. Imagina um negócio desse, não existe lá. Vamos lá, Antônio. É você agora, né? Sou eu? É. Vamos lá. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, nossa, honrado nas obrigações bem cumpridas.
Olha, aí eu vejo como o espiritismo é difícil você ser espírita. Porque, olha lá, ó, viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição de trabalhador de reta consciência. Aí eu faço uma pergunta ao Antônio e a todos vocês. Deus castiga? De forma nenhuma. Deus premia alguém? Também não. O que é que nos castiga e nos premia? Somos nós mesmos. A nossa consciência, gente. Inferno, purgatório, céu, isso não existe, gente. É uma condição mental. Literalmente. Vou falar uma coisa. De repente, eu ganhei na loteria, tá? Naquele momento, falei assim, que beleza, agora eu posso ficar tranquilo o resto da minha vida, vou pagar as minhas contas em dia. Naquele momento, a sua satisfação é ótima. Você estaria no céu na condição dele, possivelmente, né? Sim. Mas foi-lhe dada a oportunidade de saber usar aquele dinheiro. Porque esse corpo também foi doação de nosso Pai Eterno e nós devemos cuidar dele. Tanto material como espiritual, gente. Mas não tem a menor dúvida. Ok? Temos que ter consciência reta. Vamos lá, Antônio. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior, para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Pois é, olha só. Não imunidade perante a lei, né? Que lei é essa, Antônio? A lei divina, né? Lei divina. Porque a lei material, nós podemos burlá-la. Aí eu pergunto a todos, nós podemos burlar a lei divina? De forma nenhuma, né, Antônio? Não de forma nenhuma. Entendeu? Então a gente vê que, se eu chegar... eu vou fazer um sacrifício, vou ajudar o Antônio. Mas daquilo que cai do meu bolso, não daquilo que realmente eu tenho. Eu vou vender uma casa para te ajudar? Você não vai. Duvido que alguém faça isso, gente. Sabe? Que a nossa consciência lá nos espetando. Não faça aquilo que você não possa cumprir. Porque senão você está errando. Então, nós vemos novamente lá, esfera superior, atingir a esfera. Que esfera superior é essa? Vamos, um exemplo, gente, de 1 a 10. Vocês estão em que grau evolutivo? De 1 a 10. Eu estou no -1. E você, Antônio? Não, eu acho que não chega assim, a Joana fala isso, né? Que nós não devemos nos colocar nem tão baixo e nem tão alto. Sermos o que somos, né? Então nós já temos assim alguma aquisição, já construímos algo, chegamos até aqui, já construímos algo. Muito. Temos alguma coisa a nosso favor, né? Certo. Mas também temos muito a construir, é um processo evolutivo, né? E a gente vai, etapa a etapa, aprendendo, crescendo, para que a gente possa chegar nessa identificação aqui, com aqueles mais elevados. Porque a gente pode analisar assim, aqueles que têm condição para estar nesse plano mais elevado são poucos na Terra. Foram poucos aqueles que estiveram aqui com a gente. A gente consegue até catalogá-los com facilidade. Agora, a grande massa, a grande humanidade está em um patamar
bem mais inferior. Uns mais, outros menos. Né? Claro, É tá como ele certo. falou, uma gradação de 1 a 10, cada um vai se encaixando ali no seu... Eu acredito que eu esteja entre 1 e 2 já. Olha, eu ia dizer 2 e 3, mas já que você colocou 1 e 2, vamos ficar por aí mesmo. Estamos começando. Mas, Antônio, já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Tudo bem. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando aí em seu terceiro bloco. E aí nós vemos aqui, nós estamos falando sobre o capítulo 132, Diante da Providência. Né? Queres fazer o último parágrafo? Posso fazer. Por favor. Atende cada dia os deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência. E estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentar-nos a providência será sempre o do obreiro honesto, aprovado na tarefa que te foi incumbido, e que nada tenha de que se envergonhar. É interessante isso aqui porque eu fico pensando assim, né? Qual foi a tarefa que me foi incumbida? Né? Não foi uma tarefa grande, não é nada alarmante. Então a gente começa a pensar nas pequenas coisas que nós fazemos, né? No nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa convivência, no nosso mundo relacional, na casa espírita. Né? Então que a gente faça isso com serenidade, com tranquilidade, da melhor maneira possível. Né? Essa relação de um com o outro, que ela seja autêntica, correta, da melhor maneira possível, dentro daquilo que nós podemos oferecer. Pois é, eu colocaria aí que eu acho que a minha, hoje eu entendo, anteriormente não, que a minha encarnação é a minha elevação espiritual. Hoje eu penso dessa forma. E tento da melhor forma possível ter os meus dias vividos, não laudamente, comidas, beber, nada, mas uma consciência reta, como diz no parágrafo anterior, sabe? É lógico que eu ainda tenho meus erros, tem coisas que temos que passar ainda, né? E lá, leal ao serviço e à paciência. Por que paciência? Porque na realidade, gente, ninguém vai para o céu numa encarnação só, não é isso, Antônio? Olha, nós estamos no ano 2000, vamos fazer uma conta mais ou menos, assim, mais ou menos. Se a cada 100 anos você reencarna, 200 anos, 2000 anos nós estamos. Quantas reencarnações nós temos? Bastante, né? Entendeu? E para trás de 2000 anos? A gente não sabe, gente. Quando que nós fomos criados por Deus? Não sei, não importa também. O importa é o daqui para frente. Eu vejo dessa forma. É o presente. É o melhor presente nosso, é o presente. É o presente. É o que temos que viver com intensidade, com leveza, com harmonia, né?
para se tornar um obreiro honesto. Exatamente. Ah, mas eu sou honesto. Eu boto reticências aí. Ninguém é honesto totalmente. Aliás, me perguntaram outro dia o seguinte, Antônio, você é um bom espírita, né, Luiz? Você tem um programa, você faz isso, faz aquilo outro. Eu falei, não, tu está muito enganado. Só não. Porque eu reconheço as minhas falhas. A pessoa, você com falha? Eu falei, lógico. Tu acha que eu ainda estou em provas e expiações? Por quê? Ué, mas provas e expiações? Não, mas você vive bem. Viver é uma coisa. Mas e o meu passado que me... Da pesa. Eu tenho 2 pedras agarradas no meu tornozelo aqui para trás. Né? Aí eu falo assim, eu não acredito nisso não. Mas pode acreditar. Quem está aqui não sou santo não, meu filho. Você vê alguma auréola assim aqui por cima de mim? Lógico que não, entendeu? Mas eu disse assim, eu custei a dobrar a minha subserviência e a minha humildade. Não totalmente, lógico, mas temos que trabalhar e muito. Ah, mas você tem um programa, você anda bem vestido. Qual é o problema de uma coisa com outra? Não tem nada a ver. Só porque você acha que eu sou fulano de tal e não vou me vestir? Lógico que eu tenho que me vestir. Imagina eu andar nu nessa friaca toda aqui, não é? E não vai acontecer isso, logicamente. Então nós vemos, né, Antônio, que as coisas mudam muito. Porque nós estamos abertos a situações em que essa abertura do nosso vórtice coronário está aberto e só passa aquilo que nos é permitido. Eu custei a entender isso, Antônio. Sou sincero, cara. Porque não é fácil. Eu quero isso, tá bem, você quer. O que você fez para merecer isso? Aí eu vejo, né? Recebi uma casa de herança que minha mãe recebeu do pai dela através do trabalho dele. Entendeu? Uhum. O que eu fiz para merecer aquela casa? Mantive aquela casa. Tá bem, você manteve um bem que veio, mas que Deus também permitiu que você tivesse aquilo. Porque senão, a mesma coisa é o carro, né? E assim nós estamos, né? São os recursos que chegam às nossas mãos e que a gente tem que cuidar, né? Trabalhar da melhor maneira possível e cuidar. Porque o Pai nos oferece os recursos e a gente tem que trabalhar em torno deles. E para merecê-los... Tem que fazer por onde. Percebe, gente? Fazer por onde. Mas, infelizmente, Antônio, o nosso tempo é esgotado. Tá certo? Tá certo. Eu te agradeço a sua vinda aqui ao programa. Não vai ser somente essa vez. Vamos ter outras vezes também. Estamos aí. Agora já tenho o número do seu telefone, seu contato, né? Às vezes eu vejo, eu acho que é com a sua netinha. A que faz live comigo? É neta. É neta, não é isso? Exatamente. Você olha lá o Antônio lá. Aí naquele dia que nós estávamos lá na UMEB, eu falei, preciso falar com o Antônio. Mas é isso, gente. As suas considerações finais, por favor, Antônio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o público, com os telespectadores, e principalmente em torno de um assunto tão prazeroso, né, tão gostoso e que nos faz muito bem. Que a gente tenha outras oportunidades de estar junto aqui. Com certeza que sim. E eu com agradeço certeza muito. Que sim. Ok.
Um abraço ao presidente lá do Amor à Caridade, que tudo corra bem lá com vocês. Hoje nós não temos mais o presidencialismo, hoje é um colegiado. Ah, é um colegiado? Funcionamos como um colegiado. Ah, entendi. São cinco componentes. Colegiado. E é muito bom. Então, colegiado. Colegiado de 5. E quem fez o estatuto foi o seu Carlos Gama. Olha, esse é o meu professor preferido, sabe? Meu professor. Mas, infelizmente, ele está adoentado. Gente, o nosso tempo terminou. Agradecendo a presença do Antônio Fernandes aqui, lá do Amor e Caridade, né? Dando um abraço ao colegiado dos 5 membros, né? O nosso abraço lá do programa Enfoque Espírita. Até a próxima semana, e eu sempre encerro com uma frase, né? Reencarnação é a solução dos nossos problemas. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima semana, graças a Deus e se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.